Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Ponto dos Concursos. Eu sou o professor Carol Dúcio e vamos falar com vocês hoje aqui de mais uma oportunidade em matéria de concurso público que eu tenho certeza que nesse concurso está aí a sua vaga para você que está se dedicando, para você que está se preparando. Nós vamos falar com vocês aqui sobre a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com o edital publicado. Tá aí a sua oportunidade, a sua chance, e nós vamos mostrar para vocês hoje aí como será desenvolvido o nosso curso de Direito Civil para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Trabalharemos com vocês aí o conteúdo do nosso curso e faremos uma aula demonstrativa sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro e ao final, nessa mesma nossa aula de hoje, nós faremos a resolução de algumas questões de concurso a respeito desse tema para que você fique pronto, para que você vá direto ao ponto, para que você acerte no momento que for necessário, para que você não fique para trás do seu concorrente. Vamos lá, meu amigo, vamos ver aqui os dados do seu concurso, o conteúdo do nosso curso, para nós seguirmos aqui nessa nossa aula demonstrativa. Vamos lá. Muito bem, nós estamos aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que é a DPR Rio Grande do Sul, concurso 2017. Escolaridade, ensino médio e ensino superior. Temos aí cargos de técnico e de analista. Tem mais de 100 vagas previstas aí em todo o edital. A sua banca é a Fundação Carlos Chagas e nós estamos falando aí de uma remuneração, meus amigos, de R$ 3.243 para técnico e R$ 5.947 para analista, pensando aí ainda em todos os benefícios que os servidores da Justiça têm, além da já conhecida estabilidade para os servidores. A nossa data de prova é 17 de setembro de 2017 e você não pode perder essa oportunidade. Vamos seguir aqui para ver qual vai ser o conteúdo desse nosso curso, que foi formulado para vocês levando em conta aí o seu edital, levando em conta as disposições do seu edital. Nós vamos começar pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657 de 42. Esse decreto, essa lei de introdução, será inclusive objeto dessa nossa aula demonstrativa para vocês. Nessa lei nós trabalharemos aí a eficácia da lei, a aplicação da lei no tempo e no espaço e também a interpretação da lei. E depois seguiremos para o nosso já conhecido Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, trabalhando com vocês aí as pessoas naturais, os direitos da personalidade, a pessoa jurídica, o domicílio, os bens, os fatos jurídicos e dentro dos fatos jurídicos, os negócios jurídicos, os defeitos e invalidade, forma, prova, representação, condição, termo e encargo. Veremos com vocês os atos ilícitos, prescrição e decadência, o tema de prova, as obrigações, as diversas modalidades de obrigação, transmissão, adimplemento, extinção e inadimplemento, contratos, disposições gerais e as modalidades de contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, contrato de mandato, transação e empreitada, além dos temas de responsabilidade civil, penhor, hipoteca e anticrese, matando aí, meus amigos, nesse nosso curso aqui, todo o conteúdo do seu edital. Então, todo o conteúdo do seu edital está previsto aqui no nosso curso. Vem com a gente que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de dica e informação que você vai ter para você ir direto ao ponto, acertar a sua questão, acertar a alternativa e não vacilar no seu concurso. Vamos junto, vamos comigo, vamos lá, vamos para a nossa aula demonstrativa a respeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Muito bem, meus amigos. Visto, então, do que nós estamos falando, de qual concurso nós estamos trabalhando, vamos trabalhar com vocês aqui a Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje no nosso sistema é denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na verdade, ela tem essa nomenclatura porque ela não compõe propriamente apenas o direito civil. É muito comum a gente estudar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dentro do direito civil, né? Os professores de direito civil, quando começam a lidar com a gente nos primeiros períodos do curso de Direito, tratam da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas, na verdade, é uma lei que ultrapassa muito o direito civil, porque ela rege, na verdade, as relações das normas com elas mesmas.
porque o sistema normativo ele precisa ter regras que definem até mesmo a relação das normas, das leis com as outras leis. Então o sistema jurídico ele define as relações das pessoas, né, entre si, define as relações das pessoas com o Estado, mas ele precisa, o próprio sistema jurídico, definir as relações das normas jurídicas com elas mesmas. Justamente por isso que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que era conhecida até 2010 como Lei de Introdução ao Código Civil, até por esse motivo ela vinha sempre atrelada à disciplina de direito civil, até por esse motivo é que ela estabelece essas regras, porque as leis se relacionam entre si e o sistema tem que regrar, tem que trazer as regras pelas quais as normas se relacionam. Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso material para a gente trabalhar todos os aspectos da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vamos ao material, vamos lá. Muito bem, eu tenho aí na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657 de 42, e esse nome, essa nomenclatura foi dado pela Lei 12.376 de 2010, porque antes dessa Lei 12.376 de 2010, a lei, esse decreto mencionava se tratar da Lei de Introdução ao Código Civil. Mas aí atenta ao fato de que, na verdade, ela não se relaciona apenas ao direito civil, essa lei alterou a nomenclatura para normas de introdução ao direito brasileiro. Muito bem, ela é conhecida como a Lei das Leis. Por quê? Porque o objetivo dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro é a própria norma jurídica. Como eu disse para vocês, é a relação das leis com elas mesmas. Como são definidas as regras de relacionamento das leis com elas mesmas. Os autores afirmam que ela estabelece os alicerces do sistema jurídico e constitui também, a parte final dela. Essa parte não será objeto de explanação nessa nossa aula de hoje, mas a parte final dela constitui também o nosso direito internacional privado, tá? Ela é considerada uma norma de sobredireito, tá? Essa palavrinha estranha, esquisita, mas é isso mesmo, tá? Uma norma de sobredireito de acordo com a definição doutrinária, apresentando institutos e regras que abrangem todos os ramos do direito. E é considerada norma de sobredireito justamente porque ela cumpre o papel definido aqui nessa primeira fala nossa, ó. Ela cumpre o papel de definir as relações das leis, das normas com elas mesmas. Ela disciplina as próprias normas jurídicas, determinando o seu modo de aplicação, como eu aplico as normas jurídicas, o entendimento dessas normas jurídicas no tempo e no espaço também, tá? Então, as nuances dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro são todas essas e são regras muito importantes de serem conhecidas, porque o conhecimento dessas regras, com certeza absoluta, farão toda a diferença na aprovação do seu concurso e farão toda a diferença também até para a sua vida cotidiana, tendo em vista que essa lei de introdução às normas do direito brasileiro é uma lei de grande relevância, de grande importância para o sistema todo, porque ela define essa forma de se relacionar das próprias leis, das próprias normas trazidas pelo ordenamento. Muito bem, meus amigos, vamos adiante. Temos aí, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, o princípio da obrigatoriedade. Tá? Esse princípio da obrigatoriedade está no artigo 3º da lei. E ele diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Com certeza absoluta você já tinha ouvido isso. Você já tinha ouvido, porque se fala até mesmo no nosso cotidiano, até mesmo entre rodas de pessoas que não conhecem direito, que não adianta alegar desconhecimento da lei, tá? Que não adianta você dizer que não conhece a lei e que por não conhecer você, então, não cumpriu a lei. Porque isso é um princípio básico de segurança jurídica do sistema. Não faria o menor sentido o sistema jurídico não ter uma regra que afirmasse que o desconhecimento da norma não pode ser utilizado como desculpa, como subterfúgio
para afastar o cumprimento da norma. Se assim fosse, seria muito simples. Eu simplesmente descumpriria e alegaria que não conheço a lei. Então veja, ninguém se escusa, né? Ninguém pode se afastar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Aonde que isso está definido? Está definido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nós estamos trabalhando aqui com vocês, e realmente percebam que é uma norma que faz referência às outras normas, né? Ela é uma regra jurídica que define como eu devo me portar diante das outras normas. Eu tenho ainda um importante princípio trazido no artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é o princípio da continuidade, tá? Ou seja, envolve o tempo de obrigatoriedade de uma lei, de uma norma. Por quanto tempo a lei vale? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro definiu isso no seu artigo 2º. Diz que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Portanto, meus amigos, a lei não é igual produto de supermercado. A lei não tem prazo de validade. A lei não vence. A lei não é pacote de macarrão, não é pacote de açúcar, não é biscoito, não é bebida. A lei não tem prazo de vencimento. A lei ela vigora até que outra lei a modifique ou revogue. Enquanto não for revogada ou modificada, ela vigora. Então não adianta você chegar, por exemplo, olhar uma lei lá de 1940 e falar assim, essa lei já está muito velha, isso não vale mais não. Você precisa verificar se essa lei foi de alguma forma modificada ou revogada. Porque se essa lei não foi de alguma forma modificada ou revogada, ela vale. Aliás, a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é prova disso. Ela é um decreto-lei lá de 1942, como eu mencionei para vocês. Ela é um decreto-lei da era Vargas. Ela é um decreto-lei da época que o Brasil sequer tinha um regime democrático. Tanto é que ela foi outorgada pelo presidente pela figura aí do decreto-lei. Contudo, ela não foi modificada nem revogada. Ela acabou, na verdade, sendo recepcionada pela Constituição Federal de 88. Nós sabemos que a Constituição não recepciona a forma, ela recepciona, na verdade, o conteúdo. E esse decreto-lei foi, então, introduzido, permaneceu no sistema brasileiro hoje com status de lei ordinária. Tanto é que, para modificação do decreto, foi utilizado lei ordinária, né? Aqui, ó, foi uma lei de 2010 que trouxe aí modificações no decreto lei de 1942, porque ele tem status de lei ordinária. Então, não se destinada à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. E a revogação, meus amigos? Como é que pode se dar essa revogação? A revogação, ela pode se dar tanto parcial quanto total, quanto pode ser uma revogação expressa ou uma revogação tácita. É possível todas essas hipóteses e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro as define, tá? Questão da revogação, quanto à forma, eu tenho a revogação expressa. A lei nova declara que a lei anterior ou parte dela fica revogada. Então, geralmente o que acontece é que lá no final da lei nova, vem uma referência assim, fica revogada a lei número tal, ou fica revogado o artigo tal da lei tal. Se eventualmente isso acontecer, nós estaremos diante de revogação expressa. A lei expressamente declara que a anterior ou que parte dela está revogado. É importante destacar para vocês que não é possível revogar parte de um pedaço, parte de um dos elementos que compõem a lei. Eu só consigo revogar o elemento inteiro. Como assim? Eu não posso, por exemplo, revogar a palavra não que está num artigo. Eu preciso revogar o artigo inteiro, o caput do artigo inteiro, ou então revogar aí uma linha, um inciso, um parágrafo, mas nunca revogar pedaços das partes da lei, tá? Sempre o mínimo que eu consigo revogar é uma parte inteira. A mesma coisa, meus amigos, acontece com a revogação tácita, que é uma outra forma de revogação. É quando não traz a declaração nesse sentido, mas a lei nova ela mostra-se incompatível com a lei antiga, tá? Ela se mostra incompatível com a lei antiga. Se a lei não revoga expressamente, mas é incompatível com a lei antiga,
a gente diz, ou melhor, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o objeto da nossa aula de hoje, diz que essa lei fica revogada, tá? A mesma coisa acontece quando ela regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Ocorre também aí a revogação tácita. Nós vamos ver que para ocorrer essa revogação tácita, eu preciso obedecer certos critérios. Nós já vamos trabalhar eles. E quanto à extensão, a revogação pode ser derrogação ou abrogação. Cuidado com esses dois termos você precisa guardar, fica aí a dica, porque isso tem caído em concurso e se você não guardar a diferença de derrogação para abrogação, dificilmente você vai lembrar disso aí na hora da prova. A derrogação é a revogação parcial de uma lei, ou seja, somente de uma parte. Então, quando a revogação é parcial, eu chamo de derrogação. E a abrogação, obviamente, é a revogação total de uma lei, ou seja, toda a lei é suprimida, logo todos os dispositivos não serão mais usados. Então, abrogação é a revogação total e derrogação é a revogação parcial. Não esqueça a diferença desses dois conceitos, eles não são tão intuitivos quanto a questão da forma, né, que é a forma expressa ou a forma tácita, mas você precisa guardar esses conceitos aí. Muito bem, quanto à revogação tácita, para que ocorra a revogação tácita, eu preciso atender alguns critérios. Primeira coisa é o critério hierárquico, tá? A lei superior, ela derroga lei inferior. Verificar qual das normas é superior independente da data de vigência. Porque, evidentemente, se vem um regulamento posterior a uma lei, esse regulamento não vai alterar a lei, porque um regulamento ele é hierarquicamente inferior à lei e ele não tem, evidentemente, o poder de revogar uma lei. Então, um dispositivo legal não revoga um dispositivo constitucional, mesmo que seja posterior ao dispositivo constitucional e por aí vai. Então, fiquem atentos a esse critério hierárquico. Temos também, meus amigos, o critério cronológico, né? A lei posterior revoga a lei anterior. A norma que entrar em vigor posteriormente irá revogar a norma anterior que estava em vigor. Isso é um critério bastante lógico, né? O critério cronológico. Lei posterior revoga a lei anterior, óbvio que desde que observada a questão hierárquica, né? Se a lei for superior, ela não vai conseguir revogar, ela não vai poder ser revogada pela lei posterior, né? Se ela for superior. Se elas forem leis, né? Instrumentos normativos de mesmo status, decreto, lei, Constituição, emenda à Constituição, aí nós temos o critério cronológico como um critério de revogação, ainda que não ocorra uma revogação expressa. E eu tenho ainda o critério da especialidade. A lei especial derroga a lei geral. As normas gerais não podem revogar ou derrogar preceito ou regra disposta e instituída em norma especial. Então, para haver revogação, ainda que tácita, tá? Eu não posso trazer uma regra geral, porque regras gerais não revogam regras específicas de determinadas situações, tá? Então fiquem atentos aí a esse critério da especialidade, porque ele vem caindo aí nos seus concursos e você precisa realmente ter esse conhecimento. Vamos adiante, meus amigos. Tem ainda a figura que está aí no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, da repristinação. O que é a repristinação? Pode voltar em mim aqui, Ícaro. A repristinação é um instrumento jurídico pelo qual a lei anteriormente revogada volta a vigorar quando a lei revogadora é revogada. Como assim? Imagine que em 2017 uma lei revogou uma outra lei de 2015. Eu chego então em 2020 e essa lei de 2020 revoga a lei de 2017. A repristinação seria voltar a vigorar a lei de 2015 porque foi revogada a lei revogadora. Porque se a lei de 2017 revogou a lei de 2015 e a lei de 2020 revogou a lei de 2017, poderíamos pensar que a revogação da lei de 2017 faz vigorar novamente a lei de 2015.
já que a lei de 2015, foi revogada justamente pela lei de 2017. Só que a repristinação não é regra no nosso sistema. A repristinação no nosso sistema é uma exceção. A repristinação só vai acontecer expressamente, ou seja, só se a lei de 2020 mencionar que volta a vigorar a lei de 2015. Se a lei de 2020 não mencionar que volta a vigorar a lei de 2015, o fato da lei de 2020 revogar a lei de 2017 não faz a lei de 2015 voltar a vigorar. Vamos aqui ao material então para confirmar essa informação, meus amigos. Muito bem. Repristinação, artigo 2º, parágrafo 3º. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, tá? Então essa é a regra. A regra é a vedação à repristinação. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Qualquer exceção, salvo disposição em contrário. Na hipótese que eu mencionei para vocês, se a lei de 2020 dissesse expressamente que volta a vigorar a lei de 2015, que teria sido revogada, no exemplo, pela lei de 2017. Muito bem. A questão do modo de aplicação da lei também é trabalhada pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. São critérios de hermenêutica jurídica. Diz o artigo 5º que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, os dois critérios, de aplicação da lei, as duas formas de aplicação da lei são os fins sociais e o bem comum. O juiz, na hora de interpretar a lei, o juiz, na hora de aplicar a lei, ele deve sempre estar atento, ele deve sempre pensar nos fins sociais a que aquela lei se destina e no bem comum que a lei é apta ou não a produzir. É com base nisso que ele deve pautar a sua interpretação. Esse sistema é considerado pela doutrina o sistema da livre pesquisa, no sentido de que o intérprete deve buscar a finalidade social da norma. Deve buscar o bem comum, tá? A livre pesquisa é um sistema utilizado, com base aí justamente nesse artigo 5º que nós estamos aqui trabalhando. Então, uma outra coisa que faz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é definir aí o modo de aplicação da lei. E o modo de aplicação da lei deve ser voltado para os fins sociais e para o atendimento do bem comum. Muito bem, meus amigos. Temos ainda no artigo 4º o modo de entendimento, como eu devo entender o ordenamento. Quando a lei for omissa, ou seja, quando o juiz não encontrar respostas diretamente na lei, ele decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, em caso de omissão, o juiz não pode deixar de sentenciar. Esse aí é um princípio de direito processual que chama o princípio da não liquidação, o princípio do non liquid. O juiz não pode se eximir de sentenciar em decorrência de obscuridade ou omissão na lei. E nessa hipótese, então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma norma de sobredireito, como nós vimos, define como critérios para suprir a omissão a analogia, os costumes, o que regularmente se faz em hipóteses daquelas, e os princípios do direito, os princípios gerais do direito. Então são critérios aí de integração do sistema, mecanismos de integração do sistema que são definidos aí pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Traz ainda a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro o chamado modo de aplicação da lei no tempo. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, qual é a regra de vigência da lei? Aplicação dela no tempo, 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, eu publico, conto 45 dias, depois de 45 dias a lei passa a vigorar. Tem exceção? Tem. Disposição expressa em contrário. Disposição expressa em contrário. Geralmente as leis falam em que momento elas começam a vigorar. Se elas não falarem, 45 dias, mas geralmente elas falam, tá? As leis pequenas, geralmente elas entram em vigor na data de sua publicação.
Aí lá no finalzinho da lei, você pode conferir lá que vai ter um artigo dizendo assim: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E eles ainda colocam lá assim: revogando suas disposições em contrário. Que é, na verdade, um reforço à revogação tácita que nós acabamos de mencionar com vocês. Agora, o período que vai da publicação até a entrada em vigor, nós chamamos de vacatio legis. Não confunda, tá? Vacatio legis, que é um nomezinho esquisito, você tem que guardar, vai da publicação até a entrada em vigor. Da publicação à entrada em vigor, eu estou diante aí da chamada vacatio legis, tá? Não é promulgação, é publicação. Fique atento, eles usam isso aí como pegadinha na sua prova. Guarda esse macete aí. Então, a vacatio legis. Se a data de entrada em vigor é a data de publicação, aquele exemplo que eu dei, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, nós teríamos uma hipótese que não há vacatio, né? Sem vacatio. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Para não haver vacatio, a lei tem que dizer isso expressamente, porque se a lei não disser expressamente, vale a regra da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é 45 dias. E aí eu tenho a vacatio expressa, que a lei vai definir, pode até ter a ausência de vacatio, como a gente viu aqui, e tem a vacatio tácita, que é essa que nós acabamos de mencionar. Na verdade, é 45 dias no país, e um dos incisos, um dos parágrafos aí do artigo 1º diz que são 3 meses em estados estrangeiros, tá? Então, 45 dias no país e 3 meses nos estados estrangeiros, para as hipóteses que a lei brasileira se aplicar ao estado estrangeiro, tá? Então, esse é o tema de vacatio legis. Vacatio legis é a distância entre a publicação e a entrada em vigor. Ela pode ter uma vacatio legis expressa ou mesmo dispensar a vacatio, colocando a entrada em vigor na data de publicação. Se nada disser, prevalecerá o prazo da lei de introdução, que é de 45 dias. 45 dias. Um ponto trazido pela lei também, meus amigos, e que é relevante, tem sido cobrado aí nos concursos, é a questão dos erros previstos no texto normativo. Os erros previstos no texto normativo são trabalhados pela lei de introdução e algumas informações muito importantes eu preciso passar para vocês. Primeira coisa, questão do erro questão do erro irrelevante e do erro substancial ou erro relevante. O erro irrelevante, ele não influi na interpretação da norma, não havendo necessidade de correção. Então, se o erro for irrelevante, se ele não influir na interpretação da norma, eu não preciso corrigir. Agora, o erro substancial é aquele que implica em divergência de interpretação. E ele poderá ser, quanto ao momento de correção, da seguinte forma. Se for antes da publicação, a lei ainda não foi publicada. Se a lei não foi publicada, ela pode ser corrigida, diz a lei de introdução, sem maiores problemas. Por quê? Porque, na verdade, antes da publicação, eu não posso nem dizer que a lei existe. A lei só vai existir após a publicação. A publicação é, na verdade, condição de validade. A publicação é condição de validade da lei. Então, antes da publicação, a norma, na verdade, ela propriamente nem existe. Justamente por esse fato, se for identificado um erro substancial, um erro que implica em divergência de interpretação antes da publicação, eu posso realmente corrigir este erro. No período da vacatio legis, a norma poderá ser corrigida. Agora, nessa hipótese, deverá contar novo período de vacatio legis após a nova publicação. Então, eu preciso corrigir a lei, republicar, e o período de vacatio legis volta a ser contado do zero. Então, se a lei tinha lá uma vacatio, vamos imaginar, esta lei entra em vigor em 180 dias, né? Então, a lei definiu a sua vigência, a sua vacatio de 180 dias. Se já haviam passado 120 dias e se percebeu um erro substancial na lei, que pode gerar problemas de interpretação, eu preciso republicá-la e essa vacatio legis de 180 dias volta a ser contada do zero. Então, a vacatio que era, na verdade, uma vacatio de 180 dias e já tinham transcorrido 120, vai voltar do zero e nós vamos ter que contar os 180 dias de novo. Agora, depois que a lei entra em vigor, ou seja, após o período de vacatio legis,
ela não poderá mais ser corrigida das formas mencionadas anteriormente. Eu precisarei, na verdade, elaborar uma nova norma de igual conteúdo, tá? Eu precisarei aprovar uma nova norma, seja lei, seja decreto, seja um instrumento normativo que for. Então fiquem atentos a esse tema aí da questão das erratas, né, das correções dos defeitos previstos nas leis, porque esse tema tem sido cobrado aí pelas bancas, conforme nós vamos ver ao final da nossa aula. Muito bem, modo de aplicação no espaço. O artigo 7º diz que a lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da sua personalidade, o seu nome, a sua capacidade e os direitos de família. Então nós precisamos definir isso, porque, por exemplo, se vem aqui para o Brasil um estrangeiro e lá no país dele ele só tem maioridade a partir dos 21 anos, no nosso sistema nós sabemos que é 18, pela nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, eu vou aplicar em relação à capacidade desse estrangeiro as normas do país dele. Ele não poderá ser considerado capaz porque eu utilizo a lei do país em que é domiciliada a pessoa para definir o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Guarda esse dispositivo também, ele é muito importante para vocês, tá? A questão, meus amigos, do artigo 6º, que é o direito intertemporal, que é para assegurar a estabilidade do ordenamento jurídico positivo, preservando as situações consolidadas. Envolve também o princípio da irretroatividade. Diz o artigo 6º que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, se a lei entra em vigor, quando ela começa a produzir efeitos? Imediatamente, tá? Ela terá efeito imediato. E para quem ela terá efeito? Para todos, efeito geral. Isso aí é a questão da busca pela estabilidade do ordenamento jurídico. Agora, por outro lado, tem que ser respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Eu não posso admitir que uma lei viole ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, tá? Essas três figuras têm que ser respeitadas e vamos ver como que a lei define essas três figuras. Volta em mim aqui, Ícaro. Ato jurídico perfeito, coisa julgada e ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. O que são essas três figuras? Vejam bem, se num determinado período, numa determinada época, eu elaborei um contrato e na elaboração desse meu contrato assinaram duas testemunhas. A lei à época exigia que apenas duas testemunhas assinassem um contrato para garantir a sua validade, a sua formalidade. Veio uma lei posterior, muito justo, muito certo, e passa a exigir 4 testemunhas. Será que essa alteração de 2 testemunhas para 4 testemunhas alteraria a validade do meu contrato? Alteraria se a lei posterior não tivesse que observar o ato jurídico perfeito. Porque aquele contrato, assinado pelas partes e por 2 testemunhas, no momento em que ele foi celebrado, ele observou os ditames da lei naquele momento. Se observou os ditames da lei naquele momento, consequentemente eu tenho aí um ato jurídico perfeito. Sendo um ato jurídico perfeito, eu não tenho mais questionamentos, a lei posterior não pode modificá-lo. Mesma coisa, meus amigos, acontece com o direito adquirido. O que é o direito adquirido? É aquele que já se incorporou ao meu patrimônio, é aquele que já faz parte da minha esfera de direitos. A lei não pode me retirar um direito que já faz parte da minha esfera de direitos. Imagine que eu completei o tempo para me aposentar, mas não dei entrada no meu requerimento de aposentadoria, mas já completei integralmente o tempo, atingi a exigência completa que a lei naquele momento faz e alguns meses depois, antes de eu protocolar o meu requerimento, vem uma outra lei e altera esses requisitos. Essa lei posterior, ela não pode tirar o meu direito adquirido de me aposentar conforme as regras da lei anterior. É diferente da pessoa que ainda não completou o tempo, porque a pessoa que ainda não completou o tempo, ela não tem ainda o direito adquirido a se aposentar.
Agora, aquele que já trouxe para a sua esfera particular o direito de se aposentar, porque cumpriu integralmente os requisitos da lei, ele tem direito adquirido. E a coisa julgada, que também é um instrumento fortíssimo de estabilidade do sistema, eu precisava dar a última palavra para algum dos poderes e eu dei a última palavra para o Poder Judiciário. Porque os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo podem ser rediscutidos no Poder Judiciário, mas os atos do Poder Judiciário, quando não couber mais recurso, eles não podem mais ser discutidos. É também um instrumento de fechamento do sistema. A coisa julgada é a decisão definitiva do Poder Judiciário, da qual não caiba mais recurso. Claro que eu não posso vir com uma lei posterior que viole a coisa julgada. Porque se tivesse uma lei posterior que pudesse violar a coisa julgada, eu não estaria dando ao Poder Judiciário o direito de pronunciar a decisão final, a última palavra. O jogo ficaria sempre aberto. O Judiciário decide, o legislador faz uma lei contrária. Aí o Judiciário diz que a lei não vale, o legislador faz outra lei. E ficaríamos num ping-pong infinito e não teríamos a menor segurança jurídica. Então essas três figuras são muito importantes. Vamos ver aí o que a lei de introdução às normas do direito brasileiro fala a respeito dessas três figuras. A lei trouxe um conceito delas. Vamos ao material, vamos lá. Muito bem. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetivou. Então o ato que já se consumou segundo a lei vigente ao tempo que se efetivou está liquidado. Lembrem-se lá do contrato assinado por duas testemunhas. Direito adquirido. Os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixado ou condição pré-estabelecida inalterada a arbítrio de outrem, tá? Então imagina, se eu já completei integralmente os requisitos para aposentar, eu posso exercer o direito de me aposentar? Posso. Então, direito adquirido. Se eu ainda não completei, eu ainda não posso exercer. Se eu ainda não posso exercer o direito de me aposentar, eu não tenho direito adquirido. E a coisa julgada, ou caso julgado, a decisão judicial de que não caiba mais recurso. Então, se não tem mais como recorrer, a gente diz que eu estou diante aí da coisa julgada. Guarda essas três figuras, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, porque eles não podem ser afetados por lei posterior e são institutos muito importantes para o seu conhecimento. São trazidos pela Constituição Federal, mas são também trabalhados aqui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Muito bem, meus amigos. Com isso, a gente vai comentar com vocês aqui duas questões cobradas aí em bancas que envolvem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos a essa primeira questão aqui. Assinale a alternativa correta de acordo com as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É muito importante você observar o enunciado, você tem que ter um cuidado redobrado com o enunciado, porque o enunciado vai balizar a forma de interpretação das alternativas. Se você não tiver esse cuidado, você poderá eventualmente errar, justamente por não ter feito uma boa leitura do enunciado. Então veja, alternativa correta de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos ver qual é. A lei nova revoga a lei antiga quando com esta incompatível, ainda que não haja expressa declaração de revogação. Será que é isso mesmo? Lei revoga lei. A nova revoga a antiga, quando incompatível, ainda que não haja expressa declaração. Isso aqui, meus amigos, é justamente a hipótese de revogação tácita. E olhe que como nós estamos mencionando lei e lei, eu não tenho problema aqui de hierarquia. Então, aplico a regra de que a lei posterior revoga a lei anterior. A princípio, a alternativa correta é essa. Vamos ver se a questão não tem nenhuma nulidade, nenhum problema. As correções a texto de lei já em vigor não implicam em lei nova. Ora, nós vimos que depois que a lei entra em vigor, ela não pode mais ser corrigida, salvo por outra lei ou por outro instrumento normativo equivalente, né? Porque, na verdade, a regra não se aplica só à lei, se aplica a todo e qualquer instrumento normativo. Eu só posso, na verdade, corrigir por mera publicação, por mera correção e publicação, antes da vacácio, antes do fim da vacácio legis ou antes da própria publicação.
Se a lei já está em vigor, eu só consigo corrigi-la, né? Nós estamos falando aqui de lei, eu só consigo corrigi-la com lei nova. Então, a correção implica em lei nova, Essa daqui é falsa, porque esse nãozinho aqui, ó, não implica, está sobrando. A repristinação é regra no direito brasileiro, admitindo-se disposição legal que afaste sua incidência. Ora, nós acabamos de trabalhar com vocês na nossa aula. A repristinação não é a regra, a repristinação é a exceção. A regra é que não há repristinação. Só haverá repristinação em caso de disposição legal expressa. Portanto, nós estamos aqui mais uma vez diante de uma questão falsa, mais uma questão falsa. Entendendo-se por ato jurídico perfeito a decisão judicial, entende-se por ato jurídico perfeito a decisão judicial da qual não caiba mais recurso. É isso mesmo? Nós também acabamos de comentar com vocês no material, meus amigos. O ato jurídico perfeito diz respeito a uma questão que foi solucionada, que foi feita segundo as formalidades da lei em vigor na época de sua elaboração. Na verdade, o que não cabe mais recurso, decisão judicial que não cabe mais recurso, não é ato jurídico perfeito, é coisa julgada. Portanto, nós estamos aí diante de mais uma alternativa falsa. Diz a letra E que o Brasil não adota em regra o instituto da vacatio legis, salvo no estrangeiro, quando admitida a obrigatoriedade da lei brasileira. Nós não vimos, meus amigos, agora há pouco, que a regra é a vacatio legis de 45 dias, que eu só não terei vacatio legis ou terei uma vacatio legis diferente quando a lei expressamente assim o fizer? Porque quando a lei nada dizer, vai prevalecer o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que define uma vacatio de 45 dias? Então, no direito brasileiro, ao contrário do que diz a questão, a regra é a vacatio, né? Então, aqui mais uma vez, o nãozinho aqui, ó, é uma pegadinha para você e está sobrando. Esse não está fora de cogitação. Não é a alternativa correta. Então, realmente, a alternativa correta é a letra A, porque a lei nova revoga a lei antiga quando esta for incompatível, mesmo que não haja declaração expressa, porque isso é a hipótese de revogação tácita que a gente acabou de trabalhar com vocês. Muito bem, segunda questão que eu trouxe para vocês aí diz o seguinte: de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Atenção, meus amigos, aqui eles não querem a correta, eles querem a incorreta. Mais uma vez, atenção ao enunciado aí, porque o enunciado é o balizamento da sua resposta. Primeira alternativa: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. Salvo disposição contrária, é isso mesmo que acontece? É. A vacatio legis de 45 dias é a regra no nosso sistema, salvo se a própria lei fixar uma vacatio maior ou dispensar a vacatio, ou mesmo fixar uma vacatio menor, né? Então essa daqui é, na verdade, verdadeira, mas nós estamos procurando não a verdadeira, nós estamos procurando a falsa. As correções a texto de lei já em vigor não se consideram lei nova. Ora, essa é uma alternativa que nós acabamos de trabalhar na questão anterior. A correção a texto de lei em vigor é lei nova. Então não dá para eu dizer que as correções de texto de lei já em vigor não se consideram lei nova. Eu só corrijo lei em texto de lei em vigor através de outra lei, tá? Então essa daqui é na verdade a falsa, tá? É a falsa. As correções a texto de lei já em vigor considera-se lei nova. Essa daí então vai ser a nossa resposta, porque nós estamos procurando a incorreta, mas vamos ver as outras duas. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. É isso mesmo. Nós acabamos de mencionar o dispositivo da lei de introdução ao Código, antiga lei de introdução ao Código Civil, atual lei de introdução às normas do direito brasileiro, que não se destinando à vigência temporária, a lei vai vigorar até que ela seja modificada ou revogada. Se ela nunca for modificada ou revogada, ela vai valer para sempre, ela nunca
ela nunca perderá a sua vigência. Então essa é verdadeira, não é essa então a resposta incorreta. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Nós acabamos de ver também naqueles mecanismos de integração do sistema, naqueles instrumentos de complementação do sistema, que em caso de omissão o juiz deve utilizar justamente a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito para achar a resposta, porque o juiz não pode se eximir de responder, o juiz não pode não apresentar uma resposta às demandas que lhe são formuladas. Então essa também é uma alternativa verdadeira e realmente a incorreta, né, a alternativa falsa, a incorreta, aqui nós estávamos atrás da falsa, envolvem as correções a texto de lei que são sempre consideradas lei nova. Muito bem, meus amigos. Então foi isso, nós acabamos de ver aí a nossa aula demonstrativa para você que está se preparando para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalhamos com vocês aqui o tema de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e espero ver vocês na próxima, aqui no Ponto dos Concursos. Fiquem com Deus, um forte abraço, até mais, meus amigos.